A paz do Senhor, queridos irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no Salmo 46, versículo 10, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém, amados? Deus ele é engrandecido no meio das nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, Deus, como diz no versículo 1 desse Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, amados, quanto a Deus, Ele está disposto a ter um relacionamento diário conosco. E esse relacionamento vai produzindo profundas mudanças necessárias desde a queda no nosso interior, aumentando a paz, a alegria, o amor, vitaminando e esclarecendo a nossa fé, destravando a nossa fé para que nós venhamos conseguir batalhar e prevalecer, Sermos guiados em triunfo sempre. O que vemos aqui nesse texto é que Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Se nós compreendermos que Ele sempre ouvirá o nosso clamor, a questão é que um bom hábito assim não se cria da noite para o dia. A queda fez a separação entre o homem e Deus. O homem está separado de Deus e isto é morte espiritual. O homem foi feito para ter comunhão diária com Deus. Agora, essa comunhão sendo restaurada pela graça, produzirá em nós sabedoria para valorizar este nosso relacionamento com o Senhor como prioridade constante. A Bíblia diz: em todo o tempo sejam alvas suas vestes e não falte o azeite sobre a sua cabeça. Essa comunhão com o Senhor precisa ser buscada. Achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. É uma violência contra a carne, a preguiça, o mundanismo. Isto não é natural da carne. Isto é uma guerra espiritual. Pela graça, isto é possível gradativamente, É a maior das guerras. É ter o nosso coração inclinado ao Senhor, interessado no Senhor. Clamar ao Senhor no meio da tribulação. Este é um hábito. Sabe, a pessoa que tem um relacionamento superficial com Deus e só clama a Ele na hora do apuro, não o percebe, não ora com fé. Mas se alimentarmos uma comunhão diária com o Senhor, nós clamaremos a Ele com fé na hora do apuro. Nós teremos vida com Deus. Nós não duvidaremos dEle, porque temos conhecido. Ninguém pode conhecer quem não anda junto. Investir tempo, diálogo, isso traz um retorno. Para conhecer uma pessoa é preciso investir tempo na sua presença, falando com Ele, também ouvindo. Aí está a leitura bíblica, ouvindo a Deus, orando e meditando na palavra junto com os irmãos, falando com Ele. Aqui vemos, queridos, que Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. Você sabe que Deus ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não há nada que Ele não esteja vendo. A questão não é a ausência de Deus ou que Deus não ouça, não se importe. Não, Ele é onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, onisciente. A questão é que o homem perdeu a percepção de Deus. Então, a questão toda dessa problemática da queda, que quem mudou foi o homem, não foi Deus. E agora o homem, exercitando os seus sentidos espirituais em perceber a Deus, conseguirá clamar a Ele na hora da tribulação com fé. E também vai clamar a Ele, vai lembrar-se dEle quando for atacado. Nós estamos essa semana meditando no tema a pureza sexual do cristão solteiro, do jovem cristão, pela graça. E vemos que isto só pode ser feito pelo Espírito. A Bíblia diz que se pelo Espírito modificares as obras do corpo, vivereis. Isso não é obra do desespero, esforço carnal, culpa, Isso é um milagre que somente Deus pode produzir. A vitória espiritual sobre a tentação é o milagre dessa parceria, deste andar junto com Deus. Olha o retorno. Você vai vencer a sua carne. Você vai aprender a sujeitar a sua carne. Porque a presença do Senhor no nosso espírito nos faz capazes de vencer. Mas isso não é automático. Não é porque o espírito está forte, não é porque eu tenho recursos espirituais que automaticamente eles vão agir. Não.
Você pode ver, a mesma unção que Davi recebeu como rei, Saul também recebeu. Saul tinha a presença do Senhor, mas ele se escondeu de medo do gigante. Ele não percebia porque ele não tinha comunhão diária com Deus. Ele era favorecido, mas ele se via desamparado, né? A sua carne criou como um véu. O homem recebe Jesus. Se ele não tem comunhão com Deus, ele vai perdendo a percepção e cada vez mais angustiado, aflito, entende? Mas se você está nessa manhã, nessa tarde, angustiado, saiba que Deus se importa. E Ele te perdoa, te purifica agora e te devolve a paz, amém? Não se culpe porque a tua alma é tão precária, a minha também é. Não se culpe porque você não está percebendo a Deus. A questão toda não é o extremos, amém? Nem poderemos percebê-lo face a face, pois isso só na glória. Aqui está um extremo, né? Nós cremos sem ver. Nós não somos como Tomé, né? Se por um lado não podemos vê-lo face a face ainda, porque não temos o corpo glorificado, por outro lado não vamos desanimar, dizer, eu não consigo, então... Não, a questão é prosseguir um passo cada dia. De glória em glória, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E enquanto você está buscando o Senhor, essa revelação progressiva produzirá em você uma fé. Então, meus amados irmãos, Deus terá como te livrar e me livrar. Porque a Bíblia diz, Romanos 5:2, que através da fé eu tenho acesso a Deus, Deus tem acesso a mim. Ele pode me livrar através da fé. E essa fé ela é alimentada. Essa fé, ela custa uma busca diária. É isso que você está fazendo agora, ouvindo esse áudio. Amém? Não apenas informação, mas a unção de Deus está chegando aí até você. Amém? Você crê que essa unção que inspira todo julgo, toda frieza, toda tristeza, toda doença, toda dívida, todo mal na sua casa está saindo enquanto você ouve essa palavra? Essa palavra é luz. Você acende uma luz, as trevas são dissipadas. Aonde houver trevas, a luz do Senhor está entrando aí e desfazendo. A palavra de Deus, ela é um canal de milagres. A Bíblia diz no Salmo 100, olha só que coisa linda, amados. 107:20, diz assim, olha, Ele enviou a sua palavra, se compadeceu, porque os amou. Deus amou e enviou a sua palavra. Os sarou e os livrou da destruição. Deus está sarando o nosso interior. A nossa fé esclarecida nos fará ter uma atitude de fé. Aqui fora é que vai destruir todas as obras do diabo. Quando você vê que todos são tentados, isso é comum a todos os homens. Nós não temos ainda um corpo glorificado. Todos nós passamos por tribulações, né? Por tentações, perseguições, mas somente a comunhão com Deus nos dará sabedoria, lucidez, fé e atitude. Vemos que a comunhão com o Senhor nos restaura, como restaurou Davi para ir para cima do gigante. Aquele povo no deserto era favorecido. Eles tinham a presença de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, as promessas de Deus, amém? Só que eles se viam na carne, pelo despreparo, por não buscarem a Deus como Moisés e Arão faziam, né? Não investiam tempo na presença do Senhor, como está fazendo agora. Na hora do apuro, eles não percebiam a Deus, eles percebiam o problema, murmuravam, desanimavam, desistiam. Mas aquele que exercita a comunhão com Deus, ele verá além do gigante, Deus é comigo, Deus existe. A fé é crer que Deus existe e que Ele se move quando nós oramos. Ele produz resultados visíveis, no tempo e no modo. Às vezes não serão imediatos, é um processo. Continuar alimentando a fé, continuar marchando. Amados, a pureza sexual ela é possível porque Deus nos capacita, porque Deus nos faz mais fortes que as tentações, porque Deus nos dá sabedoria para renunciar, porque Deus nos dá o socorro bem presente na hora da angústia. Muitos passam pela angústia, murmurando, preocupados, né? Muitos passam pela angústia distraídos ou tentando se culpar ou vencer na carne. Mas aquele que clama ao Senhor, este é sábio. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só invocará o Senhor na hora da angústia, na hora da tribulação, aquele que exercitou o seu espírito dia após dia após dia, criou esse hábito. Se você tem o hábito de buscar o Senhor, na hora da tribulação você vai buscá-lo com fé,
Quero unir minha fé com a sua e declarar que você tem essa fé em nome de Jesus.